Você já ouviu falar que existem salmos proibidos na Bíblia? Orações tão fortes, tão desconfortáveis, que em certos tempos a própria igreja preferiu silenciá-las ou deixá-las de lado. Mas por que uma oração poderia ser considerada perigosa? E o que esses salmos escondem, que quase nunca é falado nas pregações? Hoje eu vou te mostrar algumas dessas passagens que foram chamadas de proibidas, salmos que incomodaram ao longo da história, e até textos perdidos que não aparecem em muitas Bíblias. Mas já te adianto, o que você vai ouvir aqui é só uma parte desse mistério, porque cada salmo carrega um poder que um único vídeo jamais conseguiria revelar por completo. Então prepare o coração, porque o que parecia escondido vai se abrir diante dos seus olhos. Bem-vindo ao canal Conexão Católica. Os salmos não são apenas poesias antigas. Eles foram o livro de oração de Israel. Eram cantados no Templo de Jerusalém por levitas e sacerdotes, usados em procissões, festas e sacrifícios. Quando o povo subia a Jerusalém nas grandes peregrinações, era com os salmos nos lábios que caminhavam. Mais tarde, os primeiros cristãos herdaram essa tradição. Os apóstolos rezavam os salmos nas sinagogas e a igreja os manteve no coração da liturgia. Até hoje, padres, monges e freiras rezam diariamente a liturgia das horas, que nada mais é do que a recitação constante dos salmos, dia e noite, louvando a Deus sem cessar. Os santos sempre viram neles uma escola de espiritualidade. Santo Agostinho dizia: o salmo é a voz de Cristo e a nossa voz ao mesmo tempo. São Bento organizou a vida monástica em torno deles, de modo que um monge rezasse os 150 salmos em apenas uma semana. Mas por que tanto valor? Porque os salmos são a linguagem universal da alma. Eles falam de confiança, como no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Falam de arrependimento, como no Salmo 51. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Falam de proteção, como no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. E, no entanto, entre tantos cânticos de louvor e esperança, existem também palavras que chocaram. Versos de ódio, maldição e violência. Textos que, ao longo da história, muitos quiseram deixar de lado. São esses que passaram a ser chamados de salmos proibidos. Os salmos imprecatórios são aqueles que transformam a dor e a raiva em palavras quase brutais. Eles revelam o coração humano sem máscaras. O Salmo 109 é um dos mais fortes. Nele, o salmista chega a pedir: sejam poucos os seus dias e que outro ocupe o seu lugar. Que seus filhos fiquem órfãos e sua esposa viúva. Que os seus filhos vagueiem mendigando e sejam expulsos das ruínas em que habitam. Não soa como oração, soa como vingança. O Salmo 137 também impressiona. Ele começa com tristeza. Às margens dos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Mas termina em violência. Felizes aqueles que pegarem teus filhos e os esmagarem contra a pedra. E não são só esses. O Salmo 69 pede: derrama sobre eles a tua indignação e que o furor da tua ira os alcance. O Salmo 35 clama: luta, Senhor, contra os que me atacam, combate contra os que me combatem. É compreensível que, em certos períodos, a Igreja tenha considerado essas passagens impróprias para a oração pública. Em algumas liturgias medievais, esses versículos eram cortados ou suavizados. Em mosteiros, os monges rezavam em silêncio, sem explicá-los ao povo. Mas por que Deus permitiu que orações assim estivessem na Bíblia? Porque Ele não censura a verdade humana. Até mesmo nossa raiva pode ser levada ao altar. Quando o salmista grita contra os inimigos, ele não está planejando vingança por conta própria, mas entregando sua dor a Deus. Está dizendo: Senhor, faz tu justiça, porque eu não consigo. E essa entrega, paradoxalmente, é um ato de fé. Além dos salmos que pareciam violentos demais, existe também um que parece oculto demais. O famoso Salmo 151. Esse texto não aparece na Bíblia católica,
nem na protestante, mas sobreviveu na antiga tradução grega da Septuaginta e foi redescoberto entre os manuscritos do Mar Morto. Para as igrejas ortodoxas, ele é parte legítima da Escritura. O salmo é atribuído a Davi. Ele se apresenta dizendo: eu era o menor entre meus irmãos, o mais jovem na casa de meu pai. Apacentava as ovelhas de meu pai. Mas Deus me escolheu, me ungiu com óleo santo e me fez rei sobre Israel. É como se fosse o eco da juventude de Davi, lembrando que, apesar de ser esquecido pelos irmãos, foi escolhido para derrotar Golias. Imagine o impacto, um salmo inteiro contando o momento em que Deus pega um pastor anônimo e o transforma em herói do seu povo. Mas esse texto desapareceu da maioria das Bíblias do Ocidente, não porque fosse falso, mas porque o cânon definido em Roma e Jerusalém não o incluiu. Para milhões de cristãos, ele simplesmente não existe. E por isso, para muitos, o Salmo 151 é o verdadeiro salmo proibido, o salmo esquecido da Bíblia. Além do Salmo 151, existem ainda outras coleções antigas chamadas de Salmos, mas que nunca entraram no cânon. Os mais conhecidos são os Salmos de Salomão. São 18 cânticos, compostos provavelmente no século I a.C., em meio à opressão estrangeira sobre Israel. Eles falam de fidelidade, de pureza e da espera por um Messias. No Salmo de Salomão 17, por exemplo, lemos: virá o Senhor e suscitará um rei da casa de Davi, um homem justo, que expulsará os pecadores da terra e governará com sabedoria. É impressionante. Uma oração que já antecipa a esperança de Cristo, escrita mais de 100 anos antes do nascimento de Jesus. Esses textos eram usados em pequenos grupos de judeus piedosos, mas ficaram fora da Bíblia oficial. Alguns estudiosos acreditam que foram escondidos porque falavam demais contra reis corruptos e sacerdotes infiéis. Outros dizem que simplesmente não foram reconhecidos como inspirados. De qualquer forma, são orações antigas que permaneceram ocultas ao longo dos séculos. Mais uma vez, vemos a marca do proibido, do esquecido, do que foi deixado de lado. O que todos esses salmos têm em comum? Eles incomodam. Os imprecatórios incomodam, porque revelam sentimentos que preferiríamos esconder. O Salmo 151 incomoda, porque questiona nossa ideia de Bíblia fechada e completa. Os Salmos de Salomão incomodam, porque lembram que há orações antigas fora do nosso alcance. Mas é justamente esse incômodo que nos ensina algo essencial. Deus não rejeita a verdade do coração humano. Ele aceita até aquilo que nós mesmos achamos feio. A raiva, a dor, a frustração, o desejo de vingança, tudo pode ser levado a Ele em oração. Esses salmos nos mostram que a oração verdadeira não é feita de frases bonitas, mas de sentimentos reais. Que podemos rezar como somos, frágeis, falhos, contraditórios, e que Deus, ao nos ouvir, não nos afasta, mas nos transforma. Ao mesmo tempo, eles nos lembram que a Bíblia tem mistérios, que há tradições diferentes, textos ocultos, vozes apagadas, e que conhecer esse universo é uma jornada que nunca termina. Talvez por isso tanta gente sinta que os salmos guardam um poder secreto, um poder que não está à vista de todos, um poder que só é revelado a quem decide se aprofundar. Os salmos que vimos aqui já nos mostram como a palavra de Deus pode ser profunda, misteriosa e até desconfortável. Mas acredite, o que compartilhamos hoje é apenas a superfície. Cada salmo guarda camadas ocultas, segredos espirituais e caminhos de oração que não cabem em um único vídeo. É como olhar para um oceano e só molhar os pés. O verdadeiro mergulho só acontece quando você decide se aprofundar. O que você ouviu aqui é apenas uma introdução ao mistério dos Salmos. Mas existe um caminho mais profundo, preparado especialmente para quem sente que a oração perdeu a força, para quem lê a Bíblia mas não entende como rezar com ela, ou para quem já chorou em silêncio sem saber o que dizer a Deus.
o padre Fábio Marinho criou uma jornada chamada O Poder dos Salmos, onde ele ensina como transformar cada salmo em oração viva, capaz de trazer consolo, clareza e até respostas concretas para a sua vida espiritual e familiar. Lá você vai descobrir qual salmo rezar em cada momento da vida, como usar a palavra de Deus como arma espiritual e como mergulhar na intimidade com o Senhor através dessas orações milenares. Eu deixei o link no comentário fixado. Clique e conheça essa experiência. É muito mais do que um aprendizado, é uma vivência que pode mudar a sua forma de rezar e a sua história de fé. Lá você vai descobrir o que não deu tempo de revelar aqui. A sabedoria por trás de cada versículo, a forma correta de rezar cada salmo e como aplicar esse poder na sua vida. Não deixe essa oportunidade passar. Os salmos podem mudar a sua oração e a sua história. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você continua caminhando conosco e não perde nenhuma reflexão que pode fortalecer a sua fé.